Parte 31. A Pérola do Mar de Jade. A conquista de Grande Morak. Com as fronteiras continentais solidificadas pelos tratados com It e Westeros, e com as cidades livres integradas ao tecido imperial, os olhos estratégicos de Khal Raghat se voltaram para o último ponto cego em seu domínio marítimo. A grande ilha de Morak. Localizada no Mar de Jade, ao sul de It e a leste de Kart, Morak era uma terra fértil e rica, conhecida por suas especiarias raras, madeiras preciosas e por sua posição estratégica nas rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente. Era uma pedra no sapato do controle marítimo absoluto de Raghat, e uma brecha no perímetro de sua esfera de influência. Sua conquista, no entanto, não poderia ser um ataque direto e brutal como fora em Saat. Morak estava sob a esfera de influência nominal de It, e qualquer ação militar desavisada poderia rasgar o delicado pacto de sangue e Jade. Raghat, portanto, orquestrou uma campanha de anexação por convulsão interna e pressão irresistível. A estratégia do construtor e do libertador, mais uma vez. 1. Pressão econômica. Através do Porto Franco de Tiki, Raghat estrangulou deliberadamente o comércio que chegava a Morak. Os mercadores Eitish, seguindo ordens veladas, ou subornos, de seus próprios burocratas corruptos, começaram a desviar cargas. A economia Morak, dependente das exportações, começou a definhar. 2. Semeadura da discórdia. Agentes imperiais, disfarçados de mercadores ou refugiados, infiltraram-se na ilha. Eles espalharam rumores sobre a opressão dos senhores locais, sobre a corrupção dos governadores nomeados por It, que muitas vezes negligenciavam a ilha distante, e, mais crucialmente, sobre o Edito da Liberdade Imperial. A notícia de um império que abolia a escravidão e dava terras aos libertos encontrou o solo fértil entre os camponeses oprimidos e a classe servil de Morak. 3. Convite para a intervenção. Quando a tensão interna atingiu o ponto de ebulição, com revoltas camponesas eclodindo no interior e greves nos portos, os agentes de Raghat contataram facções de senhores dissidentes e líderes rebeldes. A oferta era clara: juntem-se ao império. Livrem-se do jugo negligente de It e dos senhores cruéis. Terão autonomia, comércio livre e a proteção da grande frota. 4. A justificativa perfeita. Um grupo de senhores leais a It, na verdade, comprados há muito tempo, apelou a It por ajuda contra os rebeldes. A resposta de It foi lenta e burocrática. Os rebeldes, então, apelaram a Vais Raghat, declarando-se vítimas da tirania e pedindo proteção e integração ao Império do Mar Dothraki, citando os princípios libertários do Edito. A intervenção humanitária. Raghat agiu. Ele não enviou toda a grande frota. Enviou uma força de estabilização e ajuda, composta por navios de guerra para proteger o comércio e navios de transporte com grãos, ferramentas e tropas de engenharia. Quando os navios chegaram aos principais portos, foram recebidos não por resistência, mas por multidões de rebeldes e camponeses em festa. Os poucos senhores leais a It foram depostos ou fugiram. A batalha pela ilha foi uma série de cerimônias de rendição e assinaturas de tratados. Raghat proclamou a anexação protetora de Morak. A ilha tornava-se uma província imperial, com um governador Morak escolhido entre os líderes rebeldes cooperativos. O Edito da Liberdade foi imediatamente implementado, libertando os escravos e distribuindo terras dos senhores exilados. A reação de It. A corte do Imperador Amarelo ficou furiosa, mas impotente. Raghat apresentou a anexação como um ato de estabilização a pedido do povo, uma extensão lógica de seus princípios civilizatórios. Ele enviou uma embaixada carregada de presentes, especiarias Morak, ironicamente, e uma carta diplomática explicando que a ação evitara que a ilha caísse no caos e prejudicasse o comércio de Tiki. O pacto, tecnicamente, não fora quebrado, as fronteiras de It no continente estavam intactas. Mas a mensagem foi entendida. A esfera de influência de It terminava onde começava a conveniência de Raghat. Impacto no Império. Controle marítimo total. Com Morak, a grande frota agora tinha bases seguras em todo o Mar de Jade. O comércio entre Essos e o Extremo Oriente estava completamente sob seu guarda-chuva.
uma nova província exótica. Morak trouxe novas riquezas, pimenta dos deuses, madeiras de lei, frutas tropicais e conhecimentos de navegação no sul. Consolidação do mito de libertador. A narrativa de Hagat como um libertador que expande a seus domínios não pela guerra, mas pela chamada dos oprimidos, solidificou-se. Era uma propaganda poderosa, mesmo que a realidade fosse muito mais cinzenta. O harém e a corte. A anexação de uma ilha tropical rica gerou nova riqueza e novos cargos. Filhos de rainhas começaram a ser cogitados como futuros governadores ou administradores de Morak. A princesa consorte Alissa Arren demonstrou interesse nas rotas comerciais que agora passavam seguramente pela ilha. Khal Hagat, aos 26 anos, não traçara uma nova fronteira com sangue, mas com astúcia e soft power. Ele anexara uma ilha estratégica sem disparar um único tiro de cerco, mantendo a paz com Irit no papel enquanto demonstrava sua superioridade estratégica na prática. O Império do Mar Dothraki agora não era apenas um poder continental. Era um império talassocrático, senhor dos mares de Essos e do Mar de Jade. Cada pedaço de terra, cada onda, parecia responder ao seu comando. E no silêncio que se seguiu à aquisição de Morak, só restava uma pergunta: o que resta para um homem que já possui praticamente tudo que o sol toca? A resposta, como sempre, estava no horizonte, não em novas terras, mas na consolidação eterna de seu legado. O próximo capítulo seria o da sucessão, da educação de seus muitos herdeiros e da prova definitiva de que sua criação poderia sobreviver a ele. O desafio da conquista havia acabado. Agora começava o desafio muito maior da eternidade.